talvez a maioria expressiva deles, não tenha conseguido despertar nada além de uma sensação de rotina, de mesmice, sensação rotineira. Isso que eu sinto na distância que é entre o poder público e o povo. E, portanto, a responsabilidade imensa que fica sobre nossas costas, ela não deve ser uma imagem primeira do povo do nós, na parte que cada Manaus presta ao ISA, presta a mim, presta as ideias que esforçamos, defendemos, continuaremos a defender ao longo do nosso exercício de governo. Portanto, se temos uma cidade com problemas acumulados há décadas, se temos uma cidade que precisa recuperar sua identidade a partir da reconstrução, literalmente, da recomposição, da reconstrução do seu centro histórico, sem o que ela própria não recuperará a identidade que perdeu. Se temos essa cidade que dispõe de recursos inferiores à demanda que está posta para qualquer administrador, por mais exigente, por mais austero que ele seja, é verdade que é com esses instrumentos que lidamos, com essa situação que convivemos, e é dessa forma que temos que atuar. Nós sempre trabalharemos em termos republicanos, como agradecendo o destino da Câmara, em termos republicanos, como é a nossa destinação, mas jamais haverá de nossa parte nenhuma manifestação de insolência, de prepotência, jamais nenhuma manifestação de intolerância, de desrespeito a oposicionistas que terão portas abertas para dialogar conosco. Jamais nada parecido com aquela ideia canesta, pequena, mesquinha, de que quem tem a chave do cofre, no caso o executivo, é mais importante do que quem exerce o poder legislativo. E aí eu aproveito para dizer o respeito permanente que manteremos em relação ao judiciário. Aproveito para dizer que nós governaremos em consonância com entrosamento absoluto com o Tribunal de Contas do Estado, até antecipando, até consultando, até perguntando se o que se pretende fazer está certo, para não se fazer errado. O que pretendemos administrar e governar ouvindo o Ministério Público, cujas prerrogativas não queremos que sejam diminuídas em nenhum milímetro, por entender que o Ministério Público vem amadurecendo ano após ano, e na medida que vira uma instituição de cabelos grisalhos, se revela essencial para o combate a esse fenômeno terrível, desgraçado da corrupção no nosso país. Com um governo forte, um governo democrático, um governo doce, mas um governo enérgico, um governo que veio para dialogar o tempo inteiro, mas que veio com a definição inarredável de organizar a cidade de Manaus. Uma cidade que precisa de ordem, alguns dizem que precisa de um choque de ordem, não sei se permanece, mas se precisa de um choque de ordem, haverá um choque de ordem. Precisa de organização. Manaus precisa que cada um respeite o direito do outro. E Manaus precisa de quem a governe sem pensar na próxima eleição. De quem a governe imaginando que, se tudo sair muito bem, haverá futuro político para o jovem e brilhante Abraão, e quem sabe algum futuro político para o veterano homem público que eu sou. Mas a preocupação não é essa. A preocupação é fazer as concessões que a governabilidade exige dentro de padrões éticos, padrões corretos, padrões justos, e não fugir de desgastes quando os desgastes exigirem de nós uma atitude a favor de Manaus. Geralmente o prefeito toma posse no dia 1º, no dia 2 começa a trabalhar cedo, como o prefeito trabalhador. Nós começaremos hoje. Hoje começaremos uma operação forte de limpeza da cidade, e amanhã teremos
o início de 15 dias que serão velozes, intensos, envolvendo assinatura de decretos importantes, envolvendo atitudes simbólicas, como, por exemplo, a instalação do governo, que funcionará também, em parte, no Palácio do Rio Branco, para mostrar que nós temos um compromisso com a regeneração do centro. E um governo que parte na rua, tem que tapar o buraco, vamos tapar o buraco. Tem que fazer pequenas intervenções no trânsito, viárias, vamos fazer as intervenções viárias rápidas. Tem que enfrentar a crise do lixo, vamos enfrentar a crise do lixo, com coragem, com destemor. Tem que tomar algumas atitudes, eu até anuncio. Nosso governo carreta não trafegada durante o dia em Manaus. Nós queremos. E é falacioso outra vez se dizer que isso atrapalha empresas ou o desenvolvimento da economia, porque não atrapalha. Vamos estabelecer um esquema racional, mas que signifique a manutenção do nosso compromisso com tornar mais fluido o trânsito, mais racional a vida dos cidadãos dessa cidade. Nós vamos, portanto, mostrar com clareza um governo forte, um governo presente. O governo que não vai sair das ruas em momento nenhum. O governo que tem um compromisso de, durante as chuvas, manter o prefeito nas ruas, o vice-prefeito nas ruas, os secretários ligados a qualquer coisa que tenha a ver com chuva, com desabamento, com desastre natural, nas ruas, assim que se sinta o sinal de qualquer perigo. Se há uma crise num bairro, estaremos no bairro. Se há reclamação, estaremos ouvindo as reclamações. Se há soluções que não podem ser dadas, diremos de frente que aquelas soluções não podem ser dadas. A empresa de águas, por exemplo, ela tem o compromisso de colocar água nas torneiras da Zona Norte e Zona Leste de Manaus. Ela recebeu já de nós, da nossa gestão, antes de ela se tornar uma gestão legalmente constituída, recebeu de nós uma determinação que ela mude a sua sede para a Zona Leste de Manaus. Afinal de contas, no viral não falta água. E nem falta água em todos os lugares da zona mais privilegiada de Manaus. Eu quero a empresa de águas funcionando lá, onde ela vai ouvir todos os dias a reclamação do povo, para que ela cumpra o dever que ela tem no contrato, que é regiamente remuneratório. Ela se remunera regiamente do contrato que recebe. Ela, portanto, vai ter que dar sua sede para a Zona Leste de Manaus, uma exigência clara do prefeito de Paulo. Que como está, não dá para continuar. Que como está, não dá para prosseguir. Vai ser preciso que nós cumpramos a palavra e vamos cumprir, de construir os mini-shoppings para acomodar de maneira decente, socialmente justa, os camelôs que querem sair das ruas. Camelôs explorados por estrangeiros, camelôs explorados por jagiotas, camelôs explorados por pessoas que revelam muito pouca sensibilidade em relação à miséria daquela gente, à pobreza social daquela gente. Eu jamais ganhei um só voto em eleição, nenhuma minha, fazendo propaganda contra a tarifa. Jamais. É só ilusionar de todas as minhas campanhas. Jamais. Jamais, antes e agora, depois de velho, jamais depois acontecerá isso. Então, se sobe o preço de tudo, um dia sobe o preço de tarifa. Mas eu exijo uma recomposição da relação. Eu exijo que se estabeleça o que vai ser o sistema. Eu exijo que se diga com clareza, um interlocutor para o outro, o que se quer para Manaus, de modo que a gente chegue a uma solução que seja perto do ótimo para o transporte coletivo e para o trânsito da cidade. Eu exijo responsabilidade de parte a parte. Se eu não faço demagogia e não vou lidar com demagogo, eu quero que eles digam e saiam tranquilamente que tem um dever de cumprir. E vão cumprir com os seus deveres. Pretendemos já neste ano acrescentar 200 milhões de reais a mais, pelo menos, na capacidade de investimento do município, e vamos cortar na carne. Por isso diminuímos secretarias, por isso diminuímos subsecretarias, por isso nós diminuímos uma porção de órgãos, alguns órgãos da gestão indireta. Por isso nós vamos economizar na água.
Na luz, numa empresa privada, não se deixa a luz ligada quando se acaba uma reunião. Na empresa pública, alguém acha que deve deixar a luz ligada, nós vamos exigir que se desligue a luz, desligue o ar-condicionado, se poupe na água, se poupe no gás, se poupe na passagem aérea, se poupe na diária. O hotel vai ser um hotel moderado, só vai para o hotel quem for pernoitar em Brasília. Se bastar um, não precisa ir dois, se forem necessários dois, não irão três, haverá austeridade. Temos compromisso com restaurar vias, criar novas vias, fazer o trânsito fluir. Temos compromisso com estabelecer um sistema de transporte moderno como o BRT, e isso foi preciso. O presidente Dilma, acertadamente, retirou do Pacto da Copa e jogou para o Pacto da Mobilidade, porque não daria mesmo para ficar pronto até a Copa. O governador falar o monotrilho, nós integraremos os dois sistemas. Agora, no fato, nós não vamos ficar parados esperando o BRT sair. Trabalharemos todas as medidas possíveis para aliviar esse drama que virou o trânsito em Manaus. Quando eu fui prefeito, há 20 anos atrás, havia um problema grave de transportes. Hoje há um problema grave de trânsito, há um problema grave de transporte. Isso precisa ser encarado com muita técnica e, ao mesmo tempo, com muita determinação para chegarmos aos acertos. Eu digo, portanto, a vocês, quando enuncio o que seria a linha geral do nosso governo, a necessidade que nós vamos ter de apoio de maioria expressiva dos vereadores. E ressalta aqui também, o meu governo não será governo de ficar encontrando à toa verdades ou direitos, mas ficar encontrando à toa defeitos de governos que passaram, como se eu fosse o inventor de Manaus. Eu não sou o inventor de Manaus. Tampouco, fiquem muito tranquilos os vereadores. Em momentos de dificuldades, não vou fugir das minhas próprias responsabilidades, empurrando para os vereadores culpas. Eles não trabalham, eles não resolvem. Como se isso aí me desculpasse perante a minha própria consciência de dificuldades que, porventura, eu não esteja conseguindo superar. Não empurrarei responsabilidades para quem quer que seja. Mas eu queria dizer que a transição foi muito bem feita. Nós estamos entrando com bastante segurança. Com os 100 dias planejados, os primeiros 15 dias planejados, no primeiro ano, com coisas muito expressivas já agendadas. Dá para se dizer, por exemplo, com segurança, que no dia 24 de outubro nós reabriremos o Mercadão lá de Lisboa. Dia 24 de outubro já está. Não quero que a minha geração seja a geração dos coronéis eletrônicos, aqueles que viram a Zona Franca só sobrar e não tomaram as atitudes necessárias para preservar este polo. Preciso mais realismo. Eu sei que tem muita gente que trabalha com boa cabeça a economia do Amazonas para dizer que eu não estou dizendo nada que seja excludente da verdade, nada que não seja absoluta expressão da verdade. Esses números desse presente passado, que são bons, nada tem a ver com o presente futuro, que é sombrio para uma empresa que perde a cada momento peso tecnológico, peso de competitividade. Nossa infraestrutura está arruinada. Tudo vai ser dito. Tudo vai ser muito claro. Eu dizia, Manaus precisa de quem está buraco, eu vou tapar buraco. Manaus precisa de quem cuide de escola, eu vou cuidar de escolas. Manaus cuide de quem renove a instauriça. Manaus precisa de quem cuide de saúde, aqui estamos nós. Manaus precisa de quem governa a cidade, tomando atitudes que a cidade existe. Muito bem. Mas eu me propus na campanha uma coisa a mais. A sentir que num certo vazio que eu vejo, me propus a ser o líder desta cidade. E o líder tem que falar não só para dentro, tem que falar não só para dentro do seu governo, tem que falar para dentro, para fora do seu governo, para dentro da sociedade do Amazonas. Um líder de verdade tem que falar para o Brasil. Um líder de verdade tem que fazer com que o Brasil compreenda a importância da 7ª mais importante capital do país. Isso não vai ficar parado. E Manaus vai se afirmar, resgatando, meus queridos e queridas vereadores e vereadoras, resgatando o legítimo poder legislativo ao nosso lado, resgatando o poder público neste município ao nosso lado, resgatando a crença da sociedade civil no poder público ao nosso lado, resgatando a ideia de que essa cidade tem futuro sim ao nosso lado. Manaus tem futuro e nós empenharemos toda a nossa vida na luta pelo futuro de Manaus.
Muito obrigado.